Gente, vamos começar agora a anatomia da parede torácica. Em relação às costelas, a gente tem costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. As costelas verdadeiras são as costelas de 1 até a 7. Elas são chamadas verdadeiras porque se articulam diretamente com o externo. As costelas falsas é a costela da costela 8 até a costela 10. Elas são chamadas de costelas falsas porque elas não se articulam diretamente com o externo. Percebam que as cartilagens costais delas se unem para formar uma única cartilagem que vai se articular com o externo. Então, por isso elas são chamadas de falsas. E as costelas flutuantes, que é a 11 e a 12, não se articulam de jeito nenhum com o externo. Elas realmente não têm articulação, articulação com o externo, por isso que elas são chamadas de flutuantes. Aí pronto. As costelas, elas são divididas em costelas típicas e costelas atípicas. As costelas típicas são chamadas assim porque tudo que tem uma tem nas outras, que é da costela 3 até a costela 9. Aí o que acontece? Essa costela é uma costela típica. Ela possui a cabeça da costela, é o comecinho aqui. Logo depois ela tem o colo da costela, que é logo após a cabeça, e é como se estivesse circundando a região depois da cabeça, sabe? Cabeça da costela, colo da costela, assim fica melhor. Cabeça da costela, colo da costela. Logo depois do colo, a gente tem uma elevação chamada de tubérculo da costela. O tubérculo da costela, ele vai se articular com as vértebras. Tem uma partezinha no tubérculo que é uma partezinha mais lisa, que nesse aqui não está muito nítido, mas em cima do tubérculo tem uma partezinha lisa, que é chamada de face articular do tubérculo da costela. Aí a gente tem também, depois, o corpo da costela, que é tudo isso, que é dividido em ângulo da costela, que é a primeira curva mais acentuada da costela, e o sulco da costela. O sulco da costela, ele é por onde os vasos intercostais passam e se alojam. Essa costela, ela tá assim, A cabeça se articula com as vértebras e essa parte, assim, que é um corte bem reto, é aqui onde se ligam as cartilagens costais. Aqui, Tá vendo? Se liga as cartilagens costais. Então, ela tá assim. E o sulco da costela, ele fica nessa parte... Cadê? Então tá assim. Assim. E o sulco da costela, ele fica aqui nessa parte inferior, que é por onde as artérias passam aqui. Que dá até pra ver nesse boneco aqui, deixa eu mostrar. Tá vendo que os vasos intercostais passam aqui? E aí eles deixam essa marca. Aqui, Que é o sulco da costela. Pronto, essa é uma costela típica. Agora vamos para a primeira costela atípica, que é a costela 1. A costela 1, ela tem a cabeça da costela, o colo da costela, o tubérculo da costela. Aí ela tem duas depressões e uma elevação, É bem sutil, mas ela tem uma depressão, aí uma elevação e outra depressão. O que são essas depressões? São sulcos, por onde vão passar as artérias e a artéria e a veia subclávia. O primeiro sulco, tá aqui a cabeça, vem seguindo a cabeça. O primeiro é o sulco da artéria subclávia. Aí tem uma elevação, que é a elevação chamada de tubérculo do músculo escaleno anterior, que é onde o músculo escaleno anterior vai se fixar. E a segunda depressão é chamada de sulco da veia subclávia. Essa é a costela atípica 1. As costelas atípicas, elas são as costelas 1, 2, 10, 9 e 12. Mas eu vou falar só da 1 e da 2, porque as outras não tem nenhuma diferença muito grande, a não ser as flutuantes, né? Que são tipo assim, parece um pedacinho de osso, não tem muita coisa para ver nelas.
Aí essa daqui é a costela 2. A costela 2 ela não tem muitas coisas diferentes. Cabeça, colo, tubérculo e ângulo da costela. Dá para saber qual é a costela 1 e a costela 2. Não é necessário especificar que é a cabeça da costela 1 ou então a cabeça da costela 2. Mas se você consegue diferenciar uma da outra, também não custa nada especificar. Aí vamos para as vértebras torácicas. As vértebras torácicas, elas se articulam com as costelas. Então, as costelas vão deixar marcas nelas. Primeiro, a gente tem o corpo da costela, que é isso aqui onde a minha mão está. Corpo da costela, tudo isso. Aí tem o arco da costela, que é tudo isso. Então, não é uma coisa muito fácil de se cobrar, né? Aí, no corpo da costela, o que é que a gente tem? As fóveas costais. As fóveas costais são marcas que as costelas imprimem na vértebra. A costela, quando ela está fixada na vértebra, ela imprime uma marca chamada de fóveas costais, que são essas umas partezinhas lisas no corpo da costela. Também elevadas um pouco. Aí a gente tem a fóvea costal superior e a fóvea costal inferior. Vamos ver o que mais. Sim, aí no arco da vértebra que eu falei, que é tudo isso aqui, o que é que a gente tem? A lâmina do arco da vértebra, que é essa região aqui, ó, que ajuda na formação do processo espinhoso. Lâmina do arco da vértebra, pedúnculo do arco da vértebra, que é essa região aqui, ó, que liga o corpo da vértebra ao arco da vértebra. Pedúnculo do arco da vértebra, processo transverso. O processo transverso, ele tem fóveas costais também, que são chamadas de fóveas costais do processo transverso, que é aqui posteriormente uma marquinha mais lisa que a costela deixa na parte posterior dos processos transversos da vértebra. E o processo espinhoso. Aí, no externo, a gente também tem algumas estruturas importantes. Ó, o externo é esse osso aqui da frente, certo? Aí ele é dividido em manúbrio do externo, que é essa parte aqui, corpo do externo, daqui para cá, e processo chifóide do externo, que é essa pontinha. No manúbrio do externo, a gente tem a incisura jugular, a incisura clavicular, e o ângulo do manúbrio do externo, que é essa elevação aqui na região da sínfise manúbrio external. Como é que seria para cobrar esse ângulo? Se fosse uma massinha cobrindo a sínfise. Se fosse para cobrar a sínfise, teria um alfinete bem em cima da sínfise. A gente tem a sínfise, que é como se fosse... Lembra das estruturas cranianas? Como se fosse sínfise manúbrio external e sínfise chifo external. Agora, de articulações, o que é que a gente tem? Articulação é quando tem um osso encostando com outro osso. A maioria daqui do roteiro é néter, porque não é muito bom de ver. Mas o que é que a gente pode ver aqui? A gente pode ver a articulação costo-vertebral, que é a articulação entre as costelas e a vértebra. Qualquer local de encontro da costela com a vértebra é uma articulação costo-vertebral. Qualquer local de encontro desses. Aí a gente tem na articulação da articulação costo-transversária, a gente tem as articulações das cabeças da costela e as articulações costo-transversárias. Como é que acontece? As articulações da cabeça da costela é todo o local onde a cabeça da costela está em contato com a vértebra, que formam até essas impressõezinhas aqui, que são as fóveas costais. Ó, qualquer local desse é articulação das cabeças da costela, que é um tipo de articulação costo-vertebral. E tem também a articulação costo-transversária, que é o local onde as costelas estão em contato com os processos transversários das vértebras. Então, se eu estiver aqui ou aqui, em qualquer região
em que a costela esteja em contato, aqui, ó, por exemplo, com os processos transversais das costelas, é a articulação costo-transversária, que é um tipo de articulação costo-vertebral também. E tem as articulações externo-costais, que são as articulações entre as costelas e o externo, que são todas essas aqui, ó. Para finalizar a parede torácica, vamos ver os músculos. Os músculos principais da parede torácica são músculo serrátil posterior superior, que está entre os músculos romboides. Ó, aqui o romboide superior e o inferior. Esse bem aqui, ó, bem aqui, é o músculo serrátil posterior superior. Logo abaixo do romboide inferior, a gente tem o músculo serrátil posterior inferior. Aí a gente tem músculos intercostais. Músculos intercostais internos, externos e íntimos. Os externos são esses aqui, ó. Dá para perceber que aqui nesse corte, eles estão mais externos, realmente. Mas na peça real, a única diferença deles é o sentido da fibra. Aqui nessa peça, o que a gente vê? O músculo intercostal externo, que é esse aqui mais lateral, e o músculo intercostal interno, que é esse aqui mais medial. Tanto aqui, aqui, músculo intercostal interno, e músculo intercostal externo. E o músculo intercostal íntimo, ele só dá para ver na parte interna da parede torácica. Tanto aqui, ó, em qualquer uma dessas regiões entre as costelas, na parte de dentro, músculo intercostal íntimo, quanto aqui, ó, músculo intercostal íntimo. Tem também os músculos subcostais, que são esses dois aqui, ó, que tá dando para ver essas duas partezinhas aqui, ó. Músculo subcostal, músculo transverso do tórax, que é esse aqui, ó. Esses aqui onde eu estou passando o apontador, músculos transversos do tórax, que ligam o externo até as costelas. E o diafragma, que todo mundo já sabe, que é esse aqui, que deveria estar encaixado assim. Músculo diafragma. Aí os músculos acessórios da respiração é o músculo serrátil anterior, que dá para ver aqui, ó. Músculo serrátil anterior, músculo peitoral maior, músculo peitoral menor e os escalenos. Músculo escaleno anterior, músculo escaleno médio e músculo escaleno posterior.